Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, nessa última parte do mês, até 31, estamos fazendo a campanha que Deus tenta a nós, ou Deus nos prova para mostrar o que está dentro de nós. Então Deus nos conhece, mas ninguém está isento de ser provado por Deus. O diabo pode tentar, você pode ser atacado por pessoa, você vence os demônios e até com pessoas você perdoa, usa de amor, intercede. Mas não tem jeito de escapar da prova de Deus. Então a base é o Deuteronômio capítulo 8, que começamos a ministrar. Porque que Deus nos tenta, nos prova, para mostrar o que está dentro de nós. Então o que está dentro de nós? Então Deus vai nos provar. Ou vai vir os problemas para termos a nossa atitude, aí você vai saber como que você reagiu, ou como Davi escreveu no Salmo 26, Senhor, antes que eu reaja, então sonda o meu coração e prova-me, antes que eu venha ter uma atitude errada. Então assim é a igreja que torna gloriosa, ela vai sendo aperfeiçoada. Mas tem duas opções: ou você vai ser confrontado, vai mostrar o que você é, e se não arrepender, vai ficando pior. Ou pedir para Deus sondar o coração, para antes de ocorrer o problema, nós já evitarmos o mal. Então isso foi ministrado ontem. Agora vamos dar sequência sobre a atitude então que temos que ter para com as provas de Deus. Então ninguém está isento de ser provado. Então todo dia você tem que falar: meu Deus, hoje é dia de tu me provar, é amanhã. Senhor, hoje vou visitar, conversar com alguém, vou falar com o esposo, com a esposa, com o noivo, com o irmão, vou falar com o patrão. Então você tem que estar atento como que você vai agir, para não atrasar. Então vamos fazer hoje uma leitura que ela já é conhecida, mas há uma outra revelação nessa passagem. Se você tem a Bíblia, é o livro do profeta Isaías, que vai ser ministrado, que é a sequência de ontem. No capítulo 41, ela já é uma passagem já lida, mas nesses dias Deus trouxe mais uma luz nessa passagem. Isaías 41, a partir do verso 14. Todos digam graças a Deus. Vamos então ler essa passagem profética, Isaías 41, 14 a seguir. Diz esta passagem: não temas, ó verme de Jacó, povo pequeno de Israel, eu que te ajudo, diz o Senhor. Eu sou aquele que é o teu Redentor e o Santo de Israel. E eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos, e montes trilharás e moerás, e os outreiros tornará como o folhelho. Tu os pedejarás e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Só essa passagem. Agora pode assentar, e mais palmas para exaltar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então, na primeira etapa, sempre você tem que estar atento. O que ocorreu com Israel é um retrato para a igreja. Deus não agradou da maior parte da primeira geração de Israel que saiu do Egito para Canaã. Morreram no deserto. Então, lá em Coríntios também foi pregado ontem. Retrato para nós. Deus falou claramente: não agradei da maior parte do meu povo. Uns murmuraram, fofocaram, prostituíram e caíram no meio do deserto. Mas a palavra declara que Josué e Caleb, com a geração de 21 anos abaixo, foi a que entrou em Canaã após 40 anos. Mas mesmo aquela geração de 40 anos no deserto, Deus os provou. Passaram fome, foram humilhados, passou necessidade, mas aquela geração foi aprovada e entrou em Canaã.
Então Deus prova para mostrar o que está dentro de nós. Para mostrar o que está dentro de nós. Aquilo que tem que ser expurgado. Mas se a pessoa pedir misericórdia, pedir para sondar o coração, Deus vai falar: meu filho, dentro de você ainda tem essas atitudes. Então, antes que seja confrontado, já peça para ser mudado, transformado. Mas se a pessoa não agir desta maneira, então ele vai ser uma pessoa que vai ser rejeitado por Deus. Por isso que a Bíblia declara que Deus rejeitou Esaú e aceitou Jacó. Porque eram os irmãos gêmeos, e Esaú era o primogênito e era o direito da herança. Mas ele perdeu, porque acabou vendendo a primogenitura um prato de lentilha, não valorizou o chamado de Deus. E Jacó, que não era o herdeiro, ele passou a ser o herdeiro. Mas veja bem que a Bíblia então declara que para Deus aprovar Jacó e virar Israel, ele teve que ter a característica de verme. Verme igual minhoca, e não a característica de serpente, de cobra, que foi a característica de Esaú. Então qual que é essa comparação de um com o outro? Então a serpente, principalmente as peçonhentas, que tem veneno, elas sempre vão dar um bote, elas vão matar a presa, elas se defendem, enrolam, elas usam da sua astúcia para matar a sua presa. E lutam até morrer, ou seja, até o fim elas querem dar o bote, soltar o veneno e não se entregam. É a característica da serpente. Mas veja bem a característica da minhoca, ou do verme. Você pode pegar uma minhoca, ela enrola no dedo, mas ela não tem veneno. Pode esmagar ela, pisar nela, ela se entrega. Na hora que ela não tem mais o que fazer, ela para de tudo e não reage mais. E é mais fácil esmagar o verme, a minhoca. E então Deus declarou para Jacó: ó verme de Jacó, polvinho de Israel, não temas, porque vou vos abençoar. Então veja que houve uma profecia de riqueza, de trigo, de lavoura, de abastança, de conquista, de vida abundante, ao ser aprovado por Deus. Então, na realidade, o interesse de Deus de mostrar o que nós somos é para nos aperfeiçoar. Mas o grande sentido do aperfeiçoamento é para cumprir a profecia da honra, da riqueza, da fama, do júbilo. Porque muitas vezes ficamos abatidos: ó Deus, que luta, que labuta, está difícil. Mas toda pessoa que é provado por Deus, já a seguir da aprovação vem uma recompensa, vem vitória que você não pediu. Mas veja bem que muitas vezes nós queremos as bênçãos, mas esquecemos se estamos sendo aperfeiçoados. Então a igreja que vai agradar a Deus, ou o cristão que vai agradar a Deus, você tem que estar consciente. Se o problema é demoníaco, vai expulsar o mal vai embora. Se é pessoas contrárias, você ora, intercede, ama até o inimigo, vai resolver também essas pendências. Mas se é Deus que está te tentando, te provando, não tem como escapar. Então, como saber que é Deus que está provando, que é Deus que está tentando? Se é Deus que está nos confrontando. Como saber se é demoníaco, se é algo humano ou se é algo vindo de Deus? Então veja bem, temos que até discernir o que é de Deus ou não. É muito simples. Se você está sendo tentado, provado, ou vem algo contra você que vai te levar a pecar, pode saber que é demônio. Falar de alguém, blasfemar, pecar, engano, adultério, tudo que leva ao pecado é a cilada maligna. Se é algo humano, para te atacar, denegrir, xingar, agredir, você vai saber que é algo meramente humano para você pagar com a mesma moeda. Mas quem fere com a espada é ferido. Então é necessário orar, interceder, perdoar. Como Jesus falou: se alguém bate numa face, ofereça outro. Se alguém te obriga a andar 1 milha, ande 2 com ele. Então o ataque humano vem através de algo que vai tentar ferir a sua emoção. O ataque demoníaco
o objetivo é algo pecaminoso. Mas quando Deus nos prova, quando Deus está nos provando, você vai notar que não é algo que vai te levar ao pecado, não é algo que vai te levar a ferir o próximo, ou é algo que está vindo contra você para ferir, ou brigar, ou falar alto com alguém, ou partir para a violência. Então veja que Deus tentou Israel na fome, humilhou a Israel, não havia pão, e o que Israel fazia? Deus nos abandonou, está passando fome, melhor voltar para o Egito. Então é algo que sempre é algo que está contrariando a Deus, é algo que está levando a questionar as coisas eternas. É uma prova que Deus está dando. Então veja que é necessário levar a palavra e falar: Deus, então me sonda, prova-me, não deixa eu tomar nenhuma atitude contrária à tua palavra. E vem o confronto, vai vir o confronto para mostrar a nossa atitude. Então Deus muitas vezes permite as coisas ocorrer para ver a nossa atitude. Muitas vezes pode envolver pessoas, situações, mas quando é Deus que fez a questão ocorrer, justamente é para mostrar a nossa atitude interior. Então sempre que você reage algo dentro de você e aquelas coisas se repetem, e se não for aprovado, pode saber que é Deus te provando. Quando é algo externo, é algo que vem do inimigo, algo do ser humano também. Mas se está algo saindo de você, uma atitude interna, é Deus te provando para expurgar o que é mal, que é negativo. Então nós temos que sempre ter a atitude de verme. E por quê? Porque Deus vai tornar então o Redentor. Então essa palavra já foi uma vez ministrada, mas há um significado ainda mais profundo ainda. Quando então você fala: Deus, miserável homem que sou, quem me livrar do corpo dessa morte, como Paulo escreveu. Senhor, eu quero cada dia viver a minha morte, como foi falado ontem também em Coríntios 15. Todo dia você tem que falar essas palavras, declarar isto: Senhor, eu estou ainda caminhando para Canaã, então eu não vou ser isentado de ser provado por Deus, mas eu quero ter atitude de verme. A atitude do verme é não reagir. Se virar algo contra, você fala: não vou lançar veneno, nem bote, nem reagir, vou me deixar ser esmagado. É a atitude de verme. Quando tem essa atitude, Deus torna o Redentor. Então a palavra Redentor é a mais abrangente que Salvador. O Redentor é aquele que nos ajuda, que nos conforta, é aquele que vai nos honrar, é aquele que vai nos dar recompensa. Isto é a redenção, é a salvação com uma recompensa. Então a pessoa pode falar: eu creio em Jesus, está salvo, se ele crê mesmo. Mas se ele não for aperfeiçoado, ele vai sofrendo, até desistir pelas lutas e labutas, porque ele vai falar: mas é muita luta, muita tentação, e muitas vezes Deus prova, ele não vai resistir, porque ele vai querer sempre agir do que está lá dentro ainda, e não muda o caráter. Mas se você declarar: Deus, eu quero que tu seja realmente o meu Redentor, me ajude a ter atitude de verme, e ao mesmo tempo eu ser aprovado e entender como agir nessa questão, aí vai vir então a recompensa. Então por isso que sempre vai ocorrer coisas para mostrar o que nós somos, dentro da igreja, dentro do seu casamento, dentro do seu noivado, dentro do seu trabalho. Ao longo da vida sempre vai ocorrer situações para mostrar o que você é. Se você não for aprovado, vai repetir a mesma coisa. Pode falar: esse casamento deu certo, vou casar de novo. Você pode ter certeza que lá na frente a mesma coisa, o mesmo problema vai repetir, vai ser a mesma problemática. A pessoa fica noivo, se não consertar em várias atitudes, lá no outro vai dar o mesmo problema. Dentro do trabalho: não aguenta esse patrão, não aguento mais esse trabalho, sai, vai para outro,
vai ocorrer as mesmas coisas, dentro da igreja, não aguenta esse ministério, não suporta nem esse bispo mais, vai para outro. Não adianta que vai ter as mesmas coisas, vai ocorrer as mesmas situações. Por quê? Porque cada um de nós temos que assumir que cada um de nós somos verme, e devemos falar, ó Deus, não deixa repetir mais a situação, quero ser aperfeiçoado, quero a recompensa. A recompensa é, Deus fala, meu filho, eu vejo que tu enfrentou a mesma luta, o meu problema, eu permiti, mas tu agiu agora como eu quis, então agora tenha a recompensa. Então a recompensa do trigo, de trilhar o trigo, de ter abastança, é a honra que virá de um bom casamento, de algo ministerial, empresarial, em todas as áreas, ser honrado por Deus. Então não queira só a bênção, mas queira primeiro passar na prova de Deus e não ter que voltar na mesma luta ou no mesmo questionamento, porque senão você nunca vai ter vitória que você está almejando, seja sentimental, ministerial, financeira ou empresarial. Deus não vai poupar ninguém. Começou a servir a Deus, passou para servir a Deus, é o período dos 40 anos, mas não que é agora anos, como foi 40 anos de Israel, 40 dias e noites com Jesus. O período de 40 hoje ele é representado pelo período de aprovação, para dar sucesso. Então, se você não for aprovado para a vida amorosa, vai fracassar sempre. Se você não for aprovado para servir a Deus, vai sempre dar o mesmo problema. Se você não for aprovado para a empresa, vai dar sempre o mesmo problema. Então a tendência é desgastar, desanimar ou se decepcionar. Mas se você fala, meu Deus, eu quero ter uma atitude verme, não quero mais reagir de mim mesmo. Porque se você vê o problema, aí você toma a posição sua, vou começar de novo, acho que dessa maneira vai dar certo. É atitude de serpente. Mas se você fala, meu Deus, está tendo as mesmas questões, mas agora eu vou agir igual diz a palavra, vou tornar verme de Jacó. Senhor, eu não vou reagir, não vou tomar posição minha, quero ser esmagado, Senhor. Eu quero, Senhor, ser uma minhoca esmagada. Não vou dar nem bote, não vou dar um pio meu, não vou nem abrir a boca sem nessa questão, vou aguardar em Deus. Senhor, se eu reagir, vai dar errado, e não vou passar na prova, mas eu quero que tu me esmague, e seja meu redentor. Aí Deus vai te falar, meu filho, você vai agir assim, dessa maneira, e vai vir recompensa. Toda a prova que você passa, se veio alguma bênção após, você foi aprovado. Toda luta que você passa, mas não veio nada de bênção, só passou a luta e não veio nada, você foi reprovado, porque você teve uma atitude de serpente. Então isso que Deus tem mostrado. Então sempre eu falo, o ministério tem tido a visão da igreja gloriosa. Mas por que Deus não falava antes? Porque muitas vezes passamos por situações de prova, de Deus provar. Então muitas vezes eu tinha atitude para fazer um procedimento e agia de uma maneira e esperava em Deus. Até um dia que Deus falou, meu filho, agora tu está aprovado. Você já foi escoaçado, pisado, humilhado, abandonado e nem reage mais, nem fala mais nada, nem quer seus direitos, nem quer a sua posição, você nem está reagindo mais nada. Então agora você está aprovado. Então aí Deus dá a autorização para ir adiante. Eu posso agora falar muitas coisas que já ocorreu. Por exemplo, todos sabem que eu era um dos fundadores do ministério anterior, mas agora é a Igreja Gloriosa. Então veja bem que tomaram uma posição em relação à minha pessoa que eu nem estava sabendo. Eu compunha a anterior diretoria, fundador, e praticamente há 1 ano e meio atrás vinha a saber que eu tinha sido destituído da diretoria sem eu saber. Fizeram uma reunião, me tiraram, jogaram para a esquerda, nem comunicaram, e o dia que eu fui lá levar um papel para assinar, já estava a minha assinatura. Falei, não, você não compõe mais nada aqui não. Ou seja, qual foi a minha atitude? Sim,
Amém. Deus abençoe a todos e abençoe quem foi colocado no meu lugar na vice-presidência. Voltei e vim orar, buscar a Deus. Mas o que eu poderia ter feito? Pela lei, eu poderia entrar na justiça e falar, é uma reunião que foi feita ilegal. Fizeram um complô, somaram todo mundo para assinar a ata e eu não estava presente, então é uma ata ilegal. Mas não tomei nenhuma atitude, simplesmente vim orar e agi como serpente. Passou um tempo, Deus começou a dar a ordem da igreja tornar gloriosa. Então, no momento que tem uma atitude verme, Deus vem honrar e agraciar. Aí veio mais visão celestial, mais bênção. E veio uma bênção que ainda não posso relatar, para o capeta não interferir. Por isso que você deve amar a visão gloriosa, santa, dedicar mesmo. Então todos nós passamos por isso. Então não pense que a situação de servir a Deus é servir a Deus e pronto. Não pense que já está crente batizado, já está pronto. Não, é um período que não tem jeito. Israel foi provado 40 anos para entrar em Canaã. E olha que foi a segunda geração, a primeira morreu no deserto. Isso foi escrito para exemplo nosso, para que ninguém caia mais. E Deus não agradou da maior parte deles. Mas aqueles que foram tendo a atitude correta, entrou com Josué e Caleb. Então, tem coisas que posso falar hoje, outras nem preciso nem comentar, mas são um exemplo de testemunho. Então as minhas atitudes mudaram muito, mas principalmente as questões ministeriais para Deus honrar. Então você está aí com um problema familiar, de noivado, de casamento, de empresa. Para você ter o Redentor na sua vida e vir uma honra que você nem imagina, Deus quer saber se você vai agir como serpente ou verme. Porque se tiver atitude de serpente, vai atrasar mais a bênção ainda. Então Deus fica esperando. Não, aquele lá eu tenho chamado, aquele lá eu tenho um chamado profético, tenho um chamado pastoral, apostólico, de louvor, de todo tipo de chamado. O chamado é uma coisa, agora ser aprovado é outra. Então há muito tempo Deus deu a visão para pregar a igreja gloriosa, mas eu falava, não aceitava, não dava crédito, mas chega o tempo da aprovação. Mas por isso que eu falei ontem, situação que eu já fui tanto provado e ralado, mas na hora que passa a prova, é que Deus autoriza a redenção. Redenção quer dizer, está aprovado meu filho, agora vem a herança, agora vem a honra, agora vou te dar o que é teu. Isso quer ser redentor, é aquele que nos salva e nos redime. Ele está ao nosso lado, fala, agora ninguém toca nele, está aprovado. Então isso que tem que ser a igreja gloriosa. Você pode ver que a igreja primitiva foram tentados de toda maneira, mas rapidamente eles eram aprovados. Veja, todos foram chamados cristãos em Antioquia. O que ocorria lá? Ataque, ameaça de morte, privações. E eles falavam, ó Deus, queremos é mais unção para pregar mais a palavra. Não estava nem com medo de morte, medo de ataque. Aí Deus via eles, realmente, quanto mais eles padecem perseguição, mais eles querem morrer por mim. Estão aprovados. Agora eu entrego o Império Romano na mão deles. A igreja gloriosa que destruiu o Império Romano, fez um grande avivamento. Deus tornou o Redentor, mas porque a igreja foi aprovada, agiu como verme. Então assim é o ministério, tanto para ministério jovem, de casal, de senhoras, de criança, em todo ministério, para tornar glorioso, temos que ir adiante. Mas lá em Israel, na primeira etapa do Egito, Deus não agradou da maior parte deles. Mas mesmo aqueles de 21 anos abaixo, e com Josué e Caleb, eles foram humilhados, passaram fome, e Deus falou, eu vos provo para mostrar o que está dentro de vós. Então ore para sondar o que está no vosso coração, antes que tome atitude errada e seja reprovado. Então há um período de prova. Israel teve o período e Deus foi provando. E Deus falou, essa geração vai entrar. Se naquele período eles não fossem aprovados, não entraria. Ou entraria aqueles que ficariam aprovados com Josué e Caleb. Mas a primeira geração, a maior parte Deus não agradou deles. Isso foi escrito para exemplo nosso. Então você quer honra familiar, riqueza, saúde, ver o milagre ocorrer na sua casa, então declare, Senhor, eu quero ter uma atitude verme. O que ocorrer comigo, eu quero, Senhor, ser esmagado.
Eu quero, Pai, agir como um verme. Não vou reagir, não vou brigar, pode me esmagar, pode me pisar, não vou dar bote, nem querer meus direitos, nem soltar veneno, pode me matar mesmo. É atitude de verme. Então você enfrenta isso na igreja, no casamento, no ministério, todo lado. Ao você tiver atitude de verme, Deus te torna o teu redentor. E aí você vai ver que a honra virá na sua vida. Então pode ser o pior problema conjugal que tiver. Se você se deixar esmagar e não ficar gritando, blasfemando, ficando triste, revoltado, falou: Deus, vou ter uma atitude de verme. Pode me esmagar, pode pisar, pode tirar minha vida, não vou reagir mesmo, vou esperar em Deus. É uma atitude de verme. Então Jacó, que era aquele que ficou no lugar de Esaú, ele era chamado Jacó, que tem simbolismo de suplantador, de ladrão. Então Deus teve que provar ele. Então de Jacó virou príncipe. Jacó quer dizer ladrão, suplantador, e Deus muda o nome dele para Israel, príncipe de Deus. E aí ele tornou uma grande nação. Veio honra para ele, veio a redenção para ele. Então toda pessoa que toma posição de atitude de verme, ele vai ter vitória. Deus vai honrar ele no noivado, no casamento, na empresa. Se você tomar uma atitude errada e uma atitude de serpente, serpente é veneno. O que veneno faz? Traz morte, traz destruição, traz paralisia, traz tristeza. Veja por exemplo, uma cobra muito comum na região, que é a cascavel. A pessoa é ofendido de cascavel, ele vai perdendo a respiração, ofegante, se não dá gangrena onde mordeu o veneno, o coração vai disparando, vai perdendo a capacidade de respirar e morre quase asfixiado se não acudir a tempo. Isso que veneno faz. Então, se a sua atitude produzir mal em alguém, padecimento, tristeza, amargura, destruição, você então agiu como serpente. A sua atitude vai te trazer dano. Depois você vai ter o mesmo problema lá na frente e vai fracassar de novo no casamento, no noivado, na empresa, na igreja, no ministério. Mas se você tem que tomar uma atitude, ou algo ocorre, você fala: eu vou agir como verme, vou deixar me pisar, me humilhar, me esmagar, vou falar nada. Senhor, eu sou verme, bichinho de Jacó, para ser pisado e esmagado, porque eu sei que tu é o meu redentor. Tu sabe da minha vida e assume a minha posição e pega a minha questão e há de me honrar. Então assim que Deus honra. Então, para você saber que você foi aprovado em alguma atitude, é a honra que já vai vir logo, seja em qualquer área. Se você tomou uma atitude errada, vai vir veneno. Mas se você tomou uma atitude certa, e logo já vai vir honra, refrigério, gozo, alegria, Deus está te honrando. É a profecia que Deus deu para Jacó. Então muitas vezes eu já vi pessoa, pastor, pregador, tomar atitude: não, Deus está me ordenando isso. E na realidade, então é a cabeça da pessoa, influência maligna. E a pessoa toma atitude, depois é rebelião, confusão, opressão, confusão, distrato, miséria. Então não é redenção, foi destruição. Mas se a pessoa tomou atitude segundo Deus, de verme, deixou Deus ser o redentor, resolve e vem honra. Então é bem claro o que ocorre. Então muitas vezes nós queremos as bênçãos, e as maiores bênçãos é quando Deus torna o nosso redentor. Redentor é aquele que assume a nossa posição para nos honrar, ser o nosso salvador e assumir a nossa problemática. Mas só torna redentor se formos vermes primeiro. Se Deus perceber que estamos agindo como serpente, Ele não terá como nos redimir, ser o redentor. Vai repetir a lição de novo. Ele está sendo nosso salvador, estamos crendo nele. Mas Ele vai falar: meu filho, vai ocorrer a mesma coisa daqui a pouco, ou daqui a um tempo, ou em outro lugar, e vai ser reprovado se não agir como eu quero. Aí a pessoa vai desgastando, porque o tempo de prova, Deus também tem um limite. Por isso que Deus falou 40 anos no deserto, Jesus 40 dias. Se naquele período, aquela segunda geração não fosse aprovada, não entraria em Canaã. Então Deus tem um período de prova para nós.
Se ficar repetindo os problemas e não fomos aprovados, Deus também fala, eu dei o chamado, eu dei a palavra, mas para aprovar foi reprovado. Deus não chamou Israel do Egito, mas tinha que provar para entrar em Canaã, ali que aquela primeira geração caiu. Então ao longo da história é esta questão, mas a palavra é verdadeira. Foi até falar de Davi. Davi caiu em um adultério, mas nunca mais depois caiu. Davi praticou um homicídio, que mandou à frente da guerra Urias, esposo de Betseba, para morrer. Um homicídio premeditado. Davi fez censo de Israel para medir força do exército, que entristeceu a Deus, mas depois nunca fez mais. Ele foi mudando. Aí veja depois a mudança de Davi. Davi depois enfrentou o que? De tristeza dentro da sua casa. Sexo entre irmãos. Um irmão estuprou a irmã. Incesto dentro da família do próprio rei Davi. O que Davi fez? Ele podia excomungar o filho e virar uma confusão e virar ali uma atrocidade. Mas Davi, ele espera em Deus. Usa de misericórdia. Atitude já de verme. Deus ainda dá honra a ele. Veja que dentro da família de Davi, um irmão mata outro. Pastor, bispo, ocorreu tudo isso. Na família de Davi ocorreu incesto, homicídio, um irmão matou outro, Abner e Absalão. Crime dentro da família. Veja bem, algo terrível. A atitude de Davi de verme. Deus o abençoou com essas atitudes. Deus tornou o seu redentor. Uma atitude terrível, ou seja, uma situação terrível, mas uma atitude salutar. Então ninguém está isento das provas, mas a nossa situação de verme que levará Deus a ser o nosso redentor, para mudar a história. Então, ao longo do tempo é que Deus tem nos levado a viver e aprender a ser verme. Já tinha visão, chamado, visitação de Deus, mas Deus falou, meu filho, agora eu quero mostrar o que está dentro de você ainda. Quero saber se vai ainda ter as atitudes adâmica caída, síndrome de Satanás, ou vai mudar. Então no momento que você vai arrependendo das coisas erradas, vai dando aquele aversão ao ódio, ao pecado, da ânsia de vômito ao pecado, é o verdadeiro arrependimento, e nunca mais faz daquele mesmo engano. Aí não volta mais o problema, você já está aprovado. Mas ao longo da vida, sempre temos que falar, meu Deus, eu quero ter uma atitude de verme. Seja o meu redentor, assuma a minha posição agora, Senhor. Tome conta dessa questão. Pode me esmagar, não vou reagir, não vou soltar peçonha, não. Eu sou um verme, uma minhoca, não vou agir igual cascavel. E aí você é aprovado. A sua atitude vai te trazer honra a seguir. Toda atitude que traz tristeza, opressão para você, ou contrariedade, ou trouxe confusão, foi uma atitude serpente. Vai ocorrer a mesma coisa de novo. O mesmo fator vai ocorrer. Então ao longo do tempo é que Deus foi falando. Então muitas vezes eu lembrava, não, eu tomei aquela atitude, agora eu estou arrependido, Pai, me dê aversão a esse pecado. Só de lembrar atitudes da ânsia de vômito. Mas já tem chamado, já tem visão. Mas nós estamos falando agora de sermos pessoas que Deus prova para mostrar o que somos. Para quê? Para Ele nos honrar. A entrada em Canaã, que hoje representa a glória eterna do Senhor. O que ocorreu com Israel é retrato para a igreja. Então veja, todos nós padecemos de tudo, até no meio da igreja. Falamos aí dessa situação que ocorreu. Alguém pode ter espantado. Não, a Bíblia está... Coisas pior que ocorreu, não falamos de Davi, adultério, crime. Davi foi homicida praticamente, mas arrependeu. Incesto na família, crime dentro da família de Davi, coisas terríveis. Então a Bíblia não está só relatando coisas de alegria e gozo, mas histórias, experiências humanas. Por isso que Jesus veio para restaurar, para curar, para nos redimir. Mas se nós continuarmos na vida errada, então não serve o evangelho, não serve a palavra. Ninguém é perfeito, mas a Bíblia manda
caminharmos ao amadurecimento, à perfeição em Cristo. Mas o aperfeiçoamento implica em expurgar o mal e ser aperfeiçoado, e o aperfeiçoamento tem muito a ver com a redenção. A redenção é entregar para Deus, pedir para Ele assumir a posição e agir como verme, não fala nada, ser esmagado. Mas só que quem age como verme, vem a redenção, a honra a seguir. Agir como serpente, vai vir é veneno a seguir. Veneno é destruição, opressão e confusão. Mas Deus não está te condenando, nem a mim, a você. Enquanto estiver vivo, tem ainda perdão, ainda tem como aperfeiçoar. Não pode ser reprovado na mesma questão. Você pode notar, parece que as coisas repetem na família, ou no noivado, ou na empresa, ou no ministério. Sempre porque é onde Deus quer passar para outra lição. Aí passa um tempo, volta aquela questão. Se você fala, meu Deus, parece que não está repetindo a mesma coisa. Será que é maldição demoníaca? Por isso que as pessoas falam, será que é os demônios que estão atacando de novo? Será que é algo ruim? Ou inveja de alguém? Ou alguém que lançou praga? Não, é porque é a prova de Deus. Deus nos tenta para mostrar o que está dentro de nós ainda. Mas quando Deus prova e aprova, não volta mais aquela questão. Vai adiante sendo aperfeiçoado. E essa prova de Deus, ela não é para sempre. Tanto é que quando Israel entra em Canaã, veja bem que Deus não provou mais aquele povo que fez as provas dentro do deserto, não foram feitas dentro de Canaã. Canaã já representa o céu para nós, que não haverá mais prova. Mas nessa jornada há essas provas. Então hoje nós vamos orar nessa questão de declarar Deus o nosso Redentor, o Senhor Jesus o Redentor, e declarar que queremos realmente ter atitude de verme de Jacó, e não de serpente, como foi as atitudes de Esaú, que era o chamado e perdeu tudo. Mas essas atitudes é que faz Deus te honrar sobre a família, área emocional, psíquica, espiritual, financeira, ou em qualquer área. Não pode ficar repetindo a mesma questão para ser aprovado com toda certeza. Mas não quer dizer que estamos em tudo aperfeiçoados. Não, estamos caminhando para o aperfeiçoamento. Você pode olhar para mim e falar, você não está aperfeiçoado, bispo? Não estou mesmo não, ninguém. Estamos amadurecendo. Mas não quer dizer que não tem um chamado, a visão, a ordem de Deus. Caminhamos ao amadurecimento. Por isso está escrito em Hebreus. Prossigamos dia após dia, ao amadurecimento, à perfeição em Cristo. Não pode parar, mas ir adiante. Não pode ser reprovado e repetir sempre a mesma questão, porque a reprovação da mesma área leva ao desgaste e à reprovação. Não há como Deus ir adiante, e não há como Deus te honrar e ser o Redentor. A herança não vem, a redenção não vem se for reprovado. Então tome cuidado, como está a área financeira, emocional, amorosa, ministerial, empresarial, está reprovado, vai repetir a mesma questão. E se não tomar cuidado, vai perecer ou vai sucumbir. Porque Deus também, Ele tem o seu período de limite. Tanto é que Paulo escreve aos Coríntios, que muitos pereceram no deserto, porque Deus não pôde esperar mais. Então tome cuidado das atitudes que está tendo em relação à família, à igreja, em relação ao noivado, em relação aos filhos, ao ministério, ao trato com as pessoas, porque é limitado o tempo que Deus espera. Mas a forma de Deus abençoar é a atitude verme, e aí Ele vai agir como Redentor. Então essa é mais uma etapa da igreja ir cada vez mais amadurecendo. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então vamos orar, fique de pé. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos, ó Pai, nesta campanha de mais uma etapa que vai até dia 31, que já começou ontem e segue essa semana inteira. Como, ó Pai, não nos prova, não tem como ser isentado da prova, não tem como ficar imune ao que Deus vai nos provar. Podemos sempre vencer demônios, os ataques humanos, mas não tem jeito de ser imune
a prova de Deus. A prova de Deus é para mostrar o que está dentro de nós. E quando falamos ao Pai, demônio é derrotado porque eu creio em Ti, no Teu sangue. Pessoas não vão me afligir porque eu vou orar e perdoar. E não podem me afligir. Mas, ó Pai, quando Tu está me provando, é para mostrar o que está dentro de mim. E eu quero que Tu me sonda, me prova mesmo. Mas eu quero ter atitude de verme. Porque quando agimos como verme, Deus age para nós como Redentor. O Redentor é aquele que nos salva, assume o nosso lugar e nos aperfeiçoa para sempre. E aquela questão não vai se repetir. Quando estamos sempre na mesma tecla, a mesma questão enfrentada, é porque lá dentro ainda tem algo que tem que ser expurgado e mudado. Ó Deus amado, a palavra declara que Jacó, ele tinha ódio, ele tinha ressentimentos, ele tinha ainda desconfiança, e ele ainda era uma pessoa vingativa. Por isso que Deus permitiu que o sogro dele o enganou várias vezes. Mas Jacó então não reagiu mais com violência, com maldade, com malícia, mas ele se tornou um verme. Ele falou, eu cumpro mais 7 anos de trabalho, de atividade. Então ele teve uma atitude de verme, não reagiu, não blasfemou, não reclamou direitos, nem ficou de maneira alguma exasperado. Aí Deus o aprovou, mas também Deus o honrou. Jacó tornou riquíssimo e o seu sogro maldoso empobrecido. E Jacó tornou Israel príncipe de Deus, uma grande nação, porque aprendeu o que é ser verme de Jacó. Deus de amor e misericórdia, nos ajuda, Senhor, a depender de Ti. Ninguém está isento das questões. Ó meu Deus amado, Deus chama, Deus dá dons, talento. E mesmo assim, muitos Deus não vai agradar, como não agradou da maior parte de Israel. Assim ocorre com muitos pastores, missionários e ministérios. Muitas pessoas Deus chama, concede, mas não tem jeito de escapar do crivo de Deus. Se não for aprovado, não entra em Canaã. Senhor, nos ajuda. A palavra declara em Deuteronômio 8, Deus humilhou Israel. Eles passaram fome, necessidade, os provou para mostrar o que estava dentro deles. Mas a maioria deu crédito, a maioria se aperfeiçoou. Tanto é que Josué e Caleb passou 40 anos. É como eles não tivessem nem envelhecido. E Deus os honrou e deu a eles Canaã, a promessa, que para nós representa a eternidade com Deus. Senhor, nos ajuda a sermos aprovados. Nos ajuda, Senhor, a ter a visão do Redentor na nossa vida. Sonda, nos prova, nos aperfeiçoa. Torne mesmo esta igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Espírito de Deus, nos aperfeiçoa, nos ajuda mesmo a prevalecer. Demônio não pode nos derrotar, porque são derrotados já no sangue de Cristo. As pessoas não têm o que fazer conosco. Pode matar o corpo, mas não mata a alma. As pessoas podemos orar e perdoar e abençoar, mas diante de Deus não tem como correr de Deus, não tem como escapar de Deus. Senhor, e Tu não isenta, Tu não dá imunidade para ninguém. Nem Jesus foi imune, Ele foi provado 40 dias e 40 noites. Ó Espírito de Deus, nos ajuda a sermos aperfeiçoados, e queremos realmente ter a atitude do verme de Jacó. Senhor, torne todo dia o nosso Redentor, e nos ajuda a irmos adiante, dia após dia abençoados, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Seja todos cheios da unção do Espírito de Deus, nos aperfeiçoa, Pai, para a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas, louvando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nesse momento agora, na sequência da campanha que começou, essa campanha vai até dia 31, é sequencial, não vai terminar domingo, mas no último dia. Então vamos ungir com óleo santo, para que venhamos ser aperfeiçoados, porque o grande perigo é que aquilo que ocorreu com Israel não venha ocorrer com a igreja, porque Deus não agradou da maior parte deles, mas Deus nos dá isso como exemplo. Então vamos orar para o Senhor nos ajudar a sermos aprovados para a Canaã eterna. Então faça só uma fila de cá, o conjunto vai louvando a Deus, e você vai receber mais uma unção
de aprovação de entrar em Canaã. Amanhã segue a campanha, tem oração para a família também, revelações. Amanhã tem à tarde, 2h30, e à noite, 7h30, na sequência da campanha. Não tem quinta-feira, porque quinta-feira é reunião familiar, celular. O que é a reunião familiar? É as reuniões de evangelismo. Por que fala evangelismo? Porque a Igreja Gloriosa é o ministério quíntuplo, que está lá em Efésios. O que é o ministério quíntuplo? Evangelismo, pastoral, apostólico, mestre de ensino e profético. Então você pode ver que na igreja tem o ministério profeta domingo, de ensino, pastoral e apostólico, quer dizer, as visões de Deus, e de evangelismo, que é nas células, quer dizer, falar de Jesus, da salvação. Então nas quintas tem o evangelismo. E assim vai seguindo a igreja, tornando gloriosa. Então vamos ungir a todos e o conjunto vai louvando a Deus.